Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Ecologicamente. Esse é um canal que é fruto de um projeto de extensão da UERJ Campus Zona Oeste, e ele tem como objetivo trazer o debate da ciência, especialmente na área de saúde e ambiente, para o nosso dia a dia. Eu sou o professor Ronaldo Figueiró, sou professor do curso de Ciências Biológicas, coordenador do projeto, e estou aqui hoje com a discente Milena Cavalcante, que é aluna extensionista do nosso projeto, e nós temos o imenso prazer de receber a professora doutora Rayane Sorrentino, que é bacharel em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário de Volta Redonda, Unifua, mestre em Zoologia pela Universidade Federal da Bahia e doutor em Biologia Animal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É um imenso prazer receber você aqui, Rayane. E agora eu passo a palavra para a Milena para que ela possa dar início a esse nosso bate-papo. Bom, seja bem-vinda, Rayane, é uma honra ter você aqui conosco. Nós queremos saber um pouco sobre a sua trajetória profissional, como foi o seu caminho para estar onde você está hoje. Bom, gente, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz e honrada de compartilhar o que eu venho fazendo ao longo desses anos acadêmicos, né, que são longos e árduos, né, porque fazer ciência no Brasil precisa ter bastante dedicação, resiliência, acho que no mundo todo. E, assim, iniciando, né, a minha trajetória, eu fiz graduação em Volta Redonda, na Unifua. Foi assim que eu conheci o professor Ronaldo Figueiró. E desde então eu sabia que eu queria trabalhar com os oceanos, alguma coisa vinculada à biologia marinha, mas não sabia especificamente o quê. E fui me encaminhando, comecei a fazer iniciação científica durante a graduação, inclusive também trabalhava, então era uma dinâmica assim para conseguir conciliar tudo, né? E durante a iniciação científica e o mestrado, eu trabalhei na área de taxonomia, ou seja, descobrindo, catalogando espécies, muitas vezes não conhecidas pela ciência. E nesse momento, né, eu trabalhava com os anfípodas, que são microcrustáceos, tanto habitantes de água salgada, né, no oceano, como também de água doce. E aí, nesse caso, eu trabalhava com aqueles que estavam no ambiente marinho. Mas depois do mestrado eu estava finalizando, já estava pensando num novo projeto para fazer no doutorado, né, que tem um tempo maior para você se dedicar, então você pode fazer um projeto um pouco mais complexo. E eu pensei em fazer algo vinculado com a poluição, porque, inclusive, é um tema que a gente vai falar hoje, né? Mas eu sempre me preocupei muito sobre o impacto que o ser humano e as indústrias, né, e capitalismo, assim, acho que de todas as nossas ações, de maneira geral, impactam o meio ambiente e o planeta Terra. E eu entrei na Rural executando um projeto com os anfípodas também, mas analisando os microplásticos dentro desses organismos. Então, o meu objetivo, tanto no doutorado e depois, posteriormente, também no pós-doc e hoje em dia, eu tento descobrir e vou descobrindo, na verdade, todos esses efeitos do consumo desses microplásticos, a distribuição desses microplásticos nos oceanos. Então, durante esse doutorado, eu trabalhei com os anfípodas especificamente, aqui na costa do Rio de Janeiro, né, alguns pontos aqui. E depois, as outras pesquisas que eu fiz a partir de 2021, eu fui analisando tanto a distribuição desses microplásticos em alguns locais, como a Baía de Todos os Santos, lá em Salvador, como também aqui no Rio de Janeiro, na Baía da Ilha Grande, por exemplo. E hoje, eu vejo, assim, infelizmente, a gente gera um impacto muito grande, mas a geração desse conhecimento é muito importante para que a gente realmente consiga entender quais são os impactos, o que a gente tem feito mesmo, né? A gente vê todas essas mudanças climáticas, quais são os efeitos que as nossas ações ao longo de muitos anos estão causando no planeta Terra. Então, Rayane, você pode falar um pouco mais para a gente sobre a origem dos microplásticos e quais são esses efeitos tóxicos que ele causa no ambiente? Sim, com certeza.
Bom, de maneira geral, o plástico está em tudo. Se a gente verificar ao nosso redor aqui mesmo, a gente consegue visualizar vários materiais feitos de plásticos, porque é um material muito versátil e muito barato para ser produzido, principalmente porque o Brasil é um dos países que produz petróleo, né, em alta escala, então o plástico vem exatamente dessa indústria. Então a gente verifica aí uma produção muito alta, tanto a produção como também o consumo desses materiais. E os microplásticos não são nada além do que micropartículas desses plásticos grandes, ou até mesmo quando a indústria manufatura, né, ela produz essas micropartículas, como as purpurinas do carnaval, como micropartículas de esfoliantes, até mesmo a impressora 3D, né, vai produzir micropartículas ali também. Então, ele pode vir tanto dessa fragmentação dos plásticos maiores, como também da produção em si dessas micropartículas, né? Existe uma definição de que esses microplásticos têm uma dimensão menor que 5 milímetros. Então, quando chega a esse tamanho, ou é produzido desse tamanho, ele consegue ser distribuído não só nos oceanos, como também nos corpos d'água e nos ambientes terrestres, né? Para todos os locais do planeta Terra. Então, vamos imaginar, se a gente utiliza uma garrafa de água e ela não é destinada de uma maneira correta, ela vai parar no oceano. Ao longo do tempo, por causa da radiação, por causa das ondas e outros fatores físico-químicos ali do ambiente, esse plástico vai se fragmentar. Então, ele vai se tornar, né, de um macroplástico, de uma garrafa PET, ele vai ir se tornando uma micropartícula. E, infelizmente, a concentração desses microplásticos estão associados ao uso daquele local. Então, as marinas aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, né, a marina aqui da Glória, as praias aqui do Flamengo. Então, a gente, de maneira geral, mundialmente, a gente utiliza muitas praias, né? E, infelizmente, como a gente não tem uma consciência tão grande, na verdade, o nosso papel é esse, né? Trazer consciência para as pessoas, infelizmente, a gente verifica uma quantidade de plástico muito grande nos oceanos. Então, a origem, especificamente, desses macroplásticos e microplásticos é de descarte humano. Roupas, por exemplo, né, as roupas sintéticas que a gente lava na nossa máquina de lavar, essas fibras de tecido, que também são consideradas microplásticos, vão sendo levadas pelo canal de drenagem da cidade. Então, acaba também indo para os oceanos e também, assim, outros corpos hídricos, né? Rios e riachos também. Então, o plástico, de maneira geral, está muito associado ao uso daquele local e ao descarte irregular. E pensando nesses impactos, né? Se a gente for imaginar, se a gente consome uma micropartícula plástica, aquilo não tem nenhum tipo de nutriente. Nenhum tipo de nutriente. E como ele já está no ambiente aquático ali, né? Vamos dar um exemplo do oceano. Se um organismo filtrador, ou até mesmo um peixe que vai consumir um peixe menor ou um crustáceo, e esse animal já está contaminado com microplástico por causa dessa ingestão, esse plástico vai ser acumulado ao longo da cadeia trófica, né? Então, se a gente consome um peixe gostoso, assim, vou comprar um peixe para fazer em casa, ou vou num restaurante, esse microplástico vai estar no peixe e a gente vai, infelizmente, consumir esse peixe contaminado. E como ele não, primeiro de tudo, né, ele não tem nenhum tipo de nutriente associado, porque ele é só um material sintético. Além disso, quando ele é produzido, quando o plástico é produzido, ele recebe muitos aditivos químicos para dar um tipo de característica. Então, vamos supor, quando a gente coloca um recipiente dentro do micro-ondas, para que ele não derreta, existem vários aditivos ali, para que ele fique realmente mais rígido, né? Ou até mesmo para dar um tipo de coloração. Esses produtos químicos que estão no material plástico são muito tóxicos. Eles são altamente associados a
efeitos cancerígenos mesmo, né? Então, ele vai fazer o quê? Vai gerar um efeito a nível da célula. Então, esse composto químico vai se integrar facilmente na célula e essa célula não vai mais funcionar normalmente. E isso desencadeia diversos tipos de efeitos. Por exemplo, posso citar efeitos de desenvolvimento reprodutivo. Então, um peixe pode ter o desenvolvimento de uma larva, e se essa larva está contaminada, ela não consegue se desenvolver de uma maneira correta, né? Normal. Vai ter uma anomalia no desenvolvimento dessa larva. Ou até mesmo quando a gente consome um peixe contaminado. Esse poluente químico que está ali dentro do peixe, já ali gerando problemas para ele, né? Quando a gente consome no nosso prato, também pode estar associado a algum tipo de efeito fisiológico na gente. Sem querer dar um alarme muito grande, né? Existem alguns estudos hoje em dia que dizem que esses poluentes que estão no plástico, eles podem gerar alguns problemas associados à obesidade ou até mesmo à diabetes. Não sei se as pessoas já viram, mas existem alguns estudos que detectaram microplásticos no nosso pulmão, no nosso cérebro, na placenta, até mesmo nos bebês, no leite materno. Então, o poluente que está ali, né, o produto químico que está associado a esse plástico, pode gerar efeitos fisiológicos, às vezes até mesmo irreversíveis. E, como eu citei, né, em nível de cadeia trófica, infelizmente, quando um peixe vai comer um crustáceo, um peixe maior come esse peixe pequeno e a gente acaba consumindo esse material, ao longo dessa cadeia trófica, o plástico vai se acumulando mesmo. E aí o organismo, né, o predador ali, talvez, do topo, vai ter uma bioacumulação desse contaminante muito maior do que o primeiro organismo que teve contato com esse microplástico. Dando uma informação a mais, assim, o material plástico, quando está no ambiente, ele não só tem o produto químico ali adicionado, mas ele também, quimicamente, ali, por alguns fatores químicos, ele tem um poder de atração de poluentes que já estão na água. Então, metais pesados que vêm de mineração, ou então poluentes orgânicos associados a petróleo, né? Quando tem um vazamento de petróleo, que inclusive aconteceu ontem no Equador. Aconteceu um vazamento de petróleo muito grande ontem no Equador. Então, esses poluentes associados a petróleo, metais pesados, eles se aderem ao microplástico. E muitos desses poluentes, como eu falei, são responsáveis por gerarem alguns efeitos cancerígenos mesmo, né? Por causa dessa alteração celular. Então, infelizmente, a gente consome, hoje, né? Nós humanos consumimos uma estimativa de um cartão de crédito por mês, em questão de tamanho, né? Então, esses microplásticos são acumulados no tamanho de um cartão de crédito, porque a gente pode tanto consumir material, alimentos que já estão previamente contaminados com microplástico, como também a gente pode inalar esses microplásticos, tanto que existe esse estudo mostrando os microplásticos no nosso pulmão. Acaba virando uma bola de neve, né? Porque acaba afetando todos os tipos de vida. Então, Rayane, você pode explicar para a gente como está o atual cenário, né? Quanto à despoluição, né? E o trato desses microplásticos e dos plásticos, né? Que são o derivado, né, dos plásticos. Uhum. Infelizmente, eu acho assim, existem muitas leis e normas, como, por exemplo, surgiu a lei sobre os canudos plásticos, né? Foi proibido o uso de canudos plásticos aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Mas é muito difícil monitorar essa produção e monitorar o uso mesmo, né? Então, os bares, os restaurantes vão, às vezes, utilizar o material plástico porque é mais barato. Então, vai ser difícil a fiscalização chegar ali no bar e verificar se realmente eles estão vendendo ali
canudos que sejam biodegradáveis, né? Então, esse é um exemplo porque mostra que na lei, na norma, às vezes é muito bonito porque a gente vê que existe, mas a aplicação e a fiscalização disso não é tão forte mesmo, né? A gente não vê na prática em si tanta conservação assim dos ambientes. E como o microplástico é muito pequeno, as redes de tratamento de esgoto, por exemplo, não são eficazes para filtrar esse material. O microplástico passa por esse dreno, né? Aqui no Rio de Janeiro, você está o emissário ali na frente das Ilhas Cagarras, que é um arquipélago em frente a Ipanema, ali Arpoador. Esse emissário elimina praticamente o esgoto todo da cidade do Rio de Janeiro. Ele não vai ter um filtro tão pequeno, com um poro tão pequeno para pegar partículas menores que 5 milímetros, né? Então, ele vai pegar, talvez ali vai ter uma grade uma grade maior, que vai pegar talvez alguns macroplásticos, né? Materiais maiores, assim. Mas ele não vai filtrar esses microplásticos ou até mesmo os nano, né? Que são as partículas ainda menores. E dentro de um ambiente dinâmico como o oceano, esse microplástico vai atingir todos os países, todos os lugares, né? Quando a gente faz uma limpeza de praia, por exemplo, inclusive fiz ontem no Arpoador, a gente encontra materiais plásticos de anos, de mais de 50 anos atrás, né? Então, se a gente parar para pensar, esse plástico, material plástico que já está 100 anos, 50 anos no ambiente, foi distribuído pelas ondas, pelos ventos, acaba chegando num país que nem era a origem desse plástico, né? Então, se esse macroplástico já está se distribuindo assim, o micro também está. Então, é muito difícil, ainda não existem políticas e infraestrutura mesmo da cidade e dos países, assim, para conseguir fazer uma limpeza desses corpos hídricos, né, ou até mesmo do ambiente terrestre, assim, a nível de microplástico. Existe na ONU, a gente pode falar dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? A ONU e os países se reúnem durante vários anos, sempre fazem muitas convenções, todo mundo conversa, todos os países, grande parte, né? Porque alguns saíram aí, não querem mais saber sobre o meio ambiente, mas, de maneira geral, muitos países estão preocupados com as mudanças climáticas, estão preocupados com a poluição do plástico, e aí houve o desenvolvimento do Tratado dos Plásticos. Eu ouvi bastante num congresso que eu fui de microplásticos, eu ouvi muito eles falando sobre isso, falando sobre ONU, falando sobre quantos países estão dedicados a fazer isso, quantos países estão planejando atitudes, né, ações diferenciadas para conseguir reduzir a quantidade tanto de descarte irregular, né, e dos efeitos dessa poluição plástica nos oceanos, principalmente nos oceanos, que é grande parte do planeta Terra, né? Mas é isso, assim, eu não consigo ver ainda ações muito eficazes, né, assíduas ali, além do bate-papo, além do a ONU bateu palma, a ONU falou que legal que vocês estão se reunindo, mas qual é a ação? Então, o tratado, qual é o objetivo desse tratado do plástico? Talvez responsabilizar as indústrias, fazer com que elas consigam reduzir esse material, essa produção de microplástico, ou então incentivar essas indústrias de plástico a utilizar materiais mais biodegradáveis. Existem tantos estudos aí, científicos mesmo, então, das próprias indústrias que utilizam mandioca, utilizam outros tipos de raízes, materiais que são biodegradáveis, de fato, ao invés de você utilizar um isopor, você pode utilizar esse recipiente que seja biodegradável, que vai ter uma sincronia, né, um ciclo melhor do que o plástico que está no oceano.
ainda não existe tanto investimento nisso, né? E claro, porque como eu falei lá no começo, né? Se o plástico é feito de indústrias que mandam muito nos países, né? Como a indústria de petróleo, é difícil concorrer. Por que as pessoas vão investir tanto na produção de materiais tão biodegradáveis se esse plástico é barato, se vem do petróleo, né? Não para mim, existe uma sincronia de um outro sentido, de realmente produzir biodegradáveis. Mas na cabeça de quem são quem comanda, né? Eu diria assim, quem é o tomador da decisão ali, na verdade, eles não estão muito interessados em utilizar esse material mais biodegradável, e eles querem realmente fazer uma coisa mais barata e que todo mundo compre e fica por isso mesmo, né? Eu vejo assim que, na verdade, as soluções mais acho que mais que fazem mais... Oi? Viáveis. Viáveis e que eu vejo assim que faz uma grande diferença mesmo é quando a gente tem um pouco mais de consciência mesmo, né? E começa a se questionar muito e faz assim grandes manifestações de evoluções mesmo. Começa a refletir sobre como a gente usa e como a gente afeta o nosso ambiente. Porque os grandes problemas hoje não são vinculados apenas a materiais plásticos, né? Hoje a gente vê que todas as ações, como liberação de carbono, aquecimento do planeta Terra, a gente não consegue mais segurar aquele equilíbrio que existia antes, né? Então, na verdade, deveria ter uma integração de todos os setores. A gente começar realmente a ter um pouco mais de consciência, começar a refletir e mudar os nossos próprios hábitos, isso é muito importante. Pressionar quem realmente manda, né? Quem está ali em cima dessa pirâmide muito louca, assim, de fazer com que essas pessoas, esses tomadores de decisões consigam realmente mudar a forma como a roda gira e a gente começar a ver, ao invés desses efeitos de mudança climática tão fortes, né? Essas ilhas de lixo que a gente verifica próximo à Indonésia, por exemplo, então nos giros oceânicos, assim, dentro, né, entre os continentes, ao invés de a gente ver esses cenários, a gente começar a ver o contrário, a diminuição desse número, dessa tonelada de lixo que vai para os oceanos, essas chuvas começarem a reduzir, essas enchentes começarem a reduzir, talvez tenha um cenário um pouco mais bonito de se viver, né? Porque, infelizmente, a gente não consegue ver muitas soluções mesmo, porque a gente está chegando num momento muito extremo do planeta Terra de maneira geral. Mas é importante, né, a gente, mesmo que em número pequeno, tenha líderes que ainda se importam com o tamanho da importância desse tema. Mesmo que seja pouco, ainda resta pessoas que sabem como isso pode afetar a vida, né? E dando mais ênfase nessa parte de como eles podem afetar a vida, eu sei que você falou um pouquinho, mas você pode dar mais um pouquinho de ênfase em como que esses microplásticos podem afetar a vida num todo, né? Uhum. Sim, então vamos imaginar, né, se um microcrustáceo, um pequeno crustáceo como um camarão, por exemplo, se ele está ali se alimentando e aí ele vê, ele confunde mesmo, porque a partícula é tão pequena que ele se confunde com uma partícula alimentar, né? Ele vai consumir sem querer e esse microplástico pode, primeiro de tudo, fazer entalar mesmo, né? Ficar preso, obstruir o sistema digestivo desse pequeno crustáceo, desse pequeno camarão. Então, um dos efeitos que a gente observa é a má formação mesmo, ou um efeito físico de obstrução do tecido digestivo, né, do esôfago ali. Além disso, né, além desse efeito físico que vai trazer para o tecido digestivo dele, esse contaminante que foi adicionado lá quando ele foi produzido há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, esse contaminante vai ser liberado. Então, realmente, é como se fosse ali no meio da digestão toda, né? Vamos imaginar que esse microplástico passou e está lá no estômago do crustáceo. Esse poluente que estava ali
no microplástico em si, vai sendo liberado no tecido ali no estômago desse crustáceo. E esses poluentes vão começar a agir nos hormônios, igual a gente tem os nossos hormônios, os crustáceos também têm. Então, vão começar a afetar os hormônios desse crustáceo. E vamos supor que ele seja um macho. Ele vai precisar, em algum momento, na sua fase reprodutiva, achar uma fêmea. Mas como o hormônio desse crustáceo macho está desequilibrado, né? Não foi... como esse poluente que está no microplástico desequilibrou a produção de um hormônio específico, né, para a reprodução do camarão, ele não consegue mais achar uma fêmea pelos feromônios. Então, afeta a nível reprodutivo. Se esse camarão, essa espécie de camarão, não conseguir mais encontrar sua fêmea para fazer reprodução e continuar o número, a perpetuação dessa espécie ao longo do tempo, então vai afetar o quê? Exatamente essa espécie. Então, a gente pode ter a diminuição de espécies viventes. Esse é um dos exemplos. Então, se um outro crustáceo maior, ou supondo um peixe, consome esse camarão que já está contaminado, acontece o mesmo efeito nesse peixe. E vai gerar o mesmo efeito na gente também. Então, muitos dos estudos, né, dizem que esses microplásticos e os poluentes associados ao plástico vão gerar principalmente efeitos hormonais, porque esses poluentes podem mimetizar, eles podem fazer tipo uma mímica mesmo, fingir que é um hormônio tal, mas que na verdade não é, e acabar desencadeando um desequilíbrio hormonal mesmo nesse organismo. Então ele pode não achar mais a fêmea para reprodução, ou até mesmo se for uma fêmea com ovinhos ali, segurando os ovinhos, ela não vai conseguir desenvolver mesmo, né, de forma natural esses ovos, então vai acabar afetando as larvas depois desses organismos. Mas o que? A orientação também. Alguns desses poluentes do microplástico podem afetar a orientação mesmo, de fuga. Quero nadar para tal lugar, fugir de tal predador. Esse poluente também vai gerar uma desorientação nesse peixe, vamos supor. É isso, assim, acho que de maneira geral, os maiores efeitos são reprodutivos, então a gente afeta a reprodução das espécies, então pode fazer com que a abundância dessa espécie diminua muito, até chegando a um nível de extinção, ou até mesmo a nível reprodutivo e a nível de orientação, para conseguir tanto achar uma fêmea, como também fazer uma fuga de algum tipo de predador. Bom, uma última pergunta, né? E nós humanos? Como essa contaminação pode ser feita? É somente pela alimentação ou tem alguma outra forma? A gente pode consumir muitos materiais, beber água. A água engarrafada, por exemplo, tem níveis de microplásticos grandes. Coisas em materiais, alimentos enlatados, né? Tanto os peixes, assim, sardinha, atum e outros alimentos enlatados, milhos, frango, alguns vegetais, os peixes, frutos do mar de maneira geral. Então, quando a gente consome peixe, crustáceo, mexilhão, principalmente os organismos que são filtradores, né? Porque eles vão filtrar mesmo, né? Então, para se alimentar, puxar aquela água ali para se alimentar. Então, como a corrente da água ali, o nível da água tem uma concentração de microplástico muito grande, esses filtradores vão acumular níveis enormes de microplástico. Então, quando a gente come esse mexilhão, quando a gente come um camarão, quando a gente come esses alimentos já previamente contaminados, esses microplásticos podem ser acumulados, como eu tinha falado, né? Ser acumulado
e passar para vários tecidos. Então, me alimentei de um alimento que já está contaminado com microplástico. Esse microplástico pode ir acumulando no meu estômago, no nosso estômago, pode ir para o tecido digestivo, ele pode ser eliminado, ok, pode ser eliminado, mas também ele pode, dependendo do tamanho dele, se for bem pequenininho, ele pode ser translocado, ou seja, levado para outros tipos de tecido, como foram encontrados no nosso cérebro, né, pulmão, como eu tinha falado. E o microplástico em si, como é muito pequeno e o nosso corpo funciona bem de uma maneira assim, para excretar coisas que não são nutritivas, né, para a gente consegue eliminar, mas o grande problema que durante a alimentação desse microplástico, né, da ingestão desse microplástico, são os poluentes que estão ali. Como eu venho falando, como eles têm esse potencial de aderir, né, se aderir a muitos poluentes que estão aí, esse poluente vai saindo mesmo na nossa corrente sanguínea e vai afetando muitas células. Alguns estudos indicaram efeitos que poderiam gerar o nível de obesidade. Por quê? Porque afetou hormônios de níveis mesmo, níveis de gordura, insulina, acúmulo de gordura, produção de insulina, consumo de glicose. Então, afetou hormônios específicos que geraram, que podem, né? Esses estudos ainda estão em andamento. Então, muitos desses poluentes estão associados a hormônios que podem gerar níveis de obesidade ou até mesmo níveis de diabetes. Então, a gente tem um desequilíbrio mesmo, tanto na liberação dessa glicose, na liberação dessa insulina, e infelizmente a gente não conseguiria, né, com esse acúmulo de poluentes, né, já que a gente está ingerindo esses cartões de créditos, né, nessa estimativa, como a gente está consumindo muito microplástico na ingestão dos alimentos, esse poluente não vai ser liberado, ele vai ser acumulado mesmo, de fato, no nosso organismo. Isso vai gerando alterações hormonais associadas tanto à obesidade como à diabetes. E a gente ainda está, principalmente os pesquisadores que estudam parte humana, né? A gente ainda está descobrindo quais seriam, de fato, esses efeitos fisiológicos no nosso corpo. Um exemplo de poluente que foi, inclusive, proibido de ser adicionado na produção do plástico foi o bisfenol. A gente encontra bastante material plástico, principalmente garrafinha de neném, bisfenol, bisfenol, né? Bisfenol livre, ou seja, não tem adição de bisfenol, que é um poluente. Era um poluente adicionado no plástico que gerava alterações em bebês. Alguns estudos feitos com ratos mostraram realmente desorientação no labirinto, né? Então, os pesquisadores administraram esse bisfenol para ratos para saber qual seria o potencial efeito no ser humano. Então, houve desorientação mesmo nos labirintos, ou seja, se um bebê se alimentasse de um leite sendo esquentado nessa garrafinha com bisfenol, poderia ter realmente uma desorientação na hora que fosse desenvolver o andar mesmo, né? Ou até mesmo que já andasse, não conseguiria se locomover de maneira normal. E também houve um outro efeito fisiológico também vinculado à reprodução, que foi o desenvolvimento de uma maturação sexual tardia. Então, assim, ainda bem que foi proibido, porque isso é muito alarmante. Esse tipo de composto era adicionado no plástico, liberado com o calor, e os bebês bebiam o leite ali materno, o leite da garrafinha, com esse tipo de bisfenol. Esse poluente foi proibido na produção do plástico. Mas hoje em dia a gente tem, por exemplo, os fitalatos. Eles também geram
efeitos fisiológicos nos humanos, como desorientação, alteração sexual, né, reprodutiva, assim, maturação sexual e efeitos cancerígenos também, tanto em ratos e outros organismos, como também no ser humano. Então, só para resumir, né, fazer um resumão sobre isso, ao longo do tempo que a gente vê esses efeitos dos poluentes, né, dos compostos que estão no microplástico no ser humano. Então, assim, consumir um microplástico ali, ele pode ser até eliminado. Mas ao longo do tempo, como tudo que a gente consome tem plástico, esse poluente vai se acumular. Ele não vai ser liberado. Não vai ser liberado nas excretas. Ele vai ser acumulado na nossa corrente sanguínea. Então, isso podem gerar efeitos fisiológicos vinculados à reprodução, e a outros hormônios, às vezes até muito irreversíveis. Obrigada, Rayane, pela sua atenção, pelo seu tempo para falar de um assunto tão importante. Foi uma honra. Então, Rayane, eu queria agradecer muito você bater esse papo com a gente sobre esse tema fascinante e alarmante ao mesmo tempo. Eu queria, antes da gente encerrar, aproveitar para fazer 2 perguntas. A minha impressão como leigo é de que a gente tem noção do perigo que são os microplásticos, até da própria existência dele, há muito pouco tempo. Eu queria que você, como especialista, me dissesse, realmente isso é tão recente assim? São poucas décadas, poucos anos? Há quanto tempo, mais ou menos, que começou a se ter essa discussão na ciência e que isso atingiu também, né, a sociedade? E, para finalizar também, onde que as pessoas que se interessam pelo tema podem buscar mais informações? Uhum. Os primeiros estudos sobre microplástico, mesmo, até mesmo quando ele foi definido, foi mais ou menos aí em 2000, 2004. Então, os primeiros estudos foram feitos no Reino Unido, com alguns pesquisadores que continuam publicando, né, novas descobertas. Então, esse nome, né, a definição dessa micropartícula foi realizada ali por volta de 2004. Por quê? Porque em um estudo de plâncton, né? Então, organismos que estão ali na coluna d'água, que vivem livremente, foram coletados com uma rede, né, de plâncton, e os pesquisadores começaram a observar que existia um número muito maior de micropartículas de plástico na coluna da água, né, do que o zooplâncton. Então, muito mais partículas de plástico, de várias cores e dimensões, do que esses micro-organismos, né? Esses microcrustáceos, como copépodas, como anfípodas, né? E outros animais. Então, a partir desse estudo, percebeu-se que existia uma quantidade de microplástico, já existia uma quantidade de microplástico no oceano, muito maior do que a gente podia imaginar. A partir daí, a gente começou a entender de onde ele se originava. Então era exatamente da fragmentação. Então, efeito da radiação, efeito de ondas mesmo, aquecimento, faz com que esse plástico grande vá se fragmentando. Também, antigamente, era permitido, indústria cosmética, adicionar micropartícula de plástico no esfoliante do rosto, da pele. E aí, ao longo desses 20 e poucos anos, né, percebeu-se que não poderia mais utilizar esse item barato, né, por isso que utiliza esse item barato desses cosméticos, porque quem vai querer passar plástico no rosto, né? Além de ser algo muito mais agressivo, ele não se degrada. Então, a gente começou a descobrir que esse plástico não se degradaria, mesmo ele sendo muito pequeno. E ele poderia, esse microplástico, ao longo do tempo, ainda vai virar um nano, né? Que já é uma partícula muito menor. E que o grande perigo desse nano é que ele realmente tem uma facilidade muito maior de ser translocado nos tecidos do nosso corpo, né? E virou, assim, uma certa... Foi até bom, porque a ciência fez com que isso fosse uma novidade mesmo. Fosse
fez com que isso fosse alarmante. E todos os canais, a gente começou a ouvir, deve ter, sei lá, uns 10 anos, eu acho, a gente começou a ouvir microplástico, 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 purpurina, e aí glitter biodegradável, não pode mais canudo, não pode mais não sei o quê. Então, não só os cientistas nos seus artigos ali em inglês estavam falando sobre isso. Outras pessoas, todo mundo começou a ter conhecimento por causa da mídia, por causa das redes sociais, por causa dos jornais, né, da TV aberta. A gente conseguiu ter um acesso muito maior a quanto esse microplástico está, o quanto disso está sendo distribuído no planeta Terra, vou dizer de maneira geral, porque até mesmo, não citei ainda, existem microplásticos na atmosfera, e a gente pode inalar esses microplásticos, né? Então, se tornou uma notícia alarmante, ainda bem, porque aí as pessoas podem ter acesso a essa informação de uma maneira um pouco mais fácil mesmo, né? Facilitada, e se torna um pouco mais consciente. Eu sei que, assim, muita gente, por exemplo, particularmente, muita gente vem e compartilha um post sobre microplástico, acharam microplástico no cérebro de não sei o que. Aí compartilham comigo. Então, assim, a palavra do microplástico foi sendo compartilhada para as pessoas e as pessoas começaram a ter, né, amigos meus, familiares, começaram a ter uma consciência muito maior. Então, isso, assim, para mim foi muito importante porque gera muita consciência e mudança de hábitos, consequentemente, né? A sua segunda pergunta foi? Era onde que as pessoas que se interessam pelo tema poderiam encontrar mais informações. Sim. Existe uma página que eu colaborava, na verdade, essas duas eu colaborava antes, que uma é da UERJ, que é a página Sustente UERJ. Eles falam tanto, um projeto de extensão também. Eles falam sobre poluentes de maneira geral e também microplásticos. Então, dá para encontrar no Facebook ou até mesmo no Instagram. E também existe uma outra página que eu colaborava, que também é muito boa, que é Aquamar. As meninas, né, um grupo de mulheres que também compartilha, na verdade, tudo sobre oceanos, também fala sobre poluição. E, claro, né, se vocês quiserem saber, assim, particularmente sobre a minha pesquisa, sobre o laboratório que eu trabalho, né, que é na Unirio, pode me seguir também, que é Raíssa Sorrentino, que é meu nome mesmo. Existe, ali eu falo algumas coisas, né, tem alguns vídeos de divulgação científica, mas também a gente pode falar no privado mesmo, caso vocês se interessem. Pode colocar o link na descrição do vídeo. Sobre o tema, sim, é o meu nome, assim, Raíssa Sorrentino, e a gente pode conversar. Eu adoro falar sobre esse tema, como tá dentro da minha pesquisa mesmo. Outros alunos também fazem essa ciência para descobrir esses efeitos, né? Às vezes a gente acha, assim, quantidades enormes de microplástico, mas e aí, né? O que isso vai gerar nessa espécie de peixe? O que isso vai gerar nos humanos? Então, a gente está descobrindo, porque apesar de ter tido esse boom de pesquisa, né? O número muito de... recente, né? 20 anos não é nada em ciência, né? Exatamente. Em nível científico, né? É uma ciência muito nova. É verdade. Exatamente. Depende dos plásticos há muito mais tempo, né? A gente tem uma linha de produção de plásticos para os mais diversos utensílios há muito mais tempo. Faz só 20 anos que a gente tem noção dessa consequência do nosso uso de plásticos. E ainda deve ter muita coisa para a gente descobrir, infelizmente, né, sobre isso. Muito. E, assim, dos efeitos ambientais, fatores ambientais, né, que... Então, assim, vou citar, assim, salinidade, sabe, temperatura, todas as variáveis ambientais. Isso é sistêmico, né? Porque se você está mexendo com o tamanho das populações, pode levar a espécie à extinção ou diminuições muito grandes, né, de população. E para a saúde humana também, né? Um tema que está ali de igual importância, tanto você pensar a perspectiva do meio ambiente como da nossa saúde, né? Sim, exatamente. E se é algo que a gente inala e consome sem nem, assim, não tem, é como se a gente não tivesse escolha, né? Porque, infelizmente, o plástico está em tudo, está em todos os locais.
E é muito ruim, porque isso atinge algo muito importante para a humanidade, que é a segurança alimentar. E a gente deveria ter segurança alimentar para toda uma população. Então, o outro podcast, por exemplo, foi sobre agrotóxicos, né? Então, o uso de pesticidas, a contaminação de microplásticos em ambientes terrestres, então vai estar no tomate, vai estar na uva, vai estar em qualquer outro tipo de fruta vegetal. A gente não consegue ter uma segurança alimentar ainda, principalmente quando a gente vai falar de pessoas em uma situação financeira mais baixa, né? Que não vai ter acesso a produtos orgânicos e outros tipos de produtos. Então, a gente deveria ter realmente, assim, mais... Essa é uma parte importante. Políticas públicas e indústrias mais preocupadas com o fim, né? O final da produção e não o dinheiro que está vindo por trás. Rayane, eu queria agradecer muito por esse bate-papo. Acho que foi muito esclarecedor. É um tema, como eu disse, fascinante e alarmante ao mesmo tempo. E eu espero que esse nosso bate-papo aqui possa servir para esclarecer também para muitas pessoas a importância desse tema, a importância da gente fazer um uso sustentável dos plásticos, repensar a forma com que a gente faz uso desse material no nosso dia a dia. Claro que isso não cabe só a gente, né, só aos cidadãos, isso é algo que vai para esferas superiores, mas é algo que tem que ser feito. Não dá para negar que a gente tem um problema ambiental e de saúde pública muito grande com os microplásticos. Então, acho que ao longo das próximas décadas, a gente tem que se reinventar quanto ao uso dos plásticos para minimizar um pouquinho esse problema, né? Então, acho que a gente vai descobrir outros problemas, provavelmente, com outros materiais, mas a gente é tentar reduzir mesmo. E, assim, hoje eu faço um trabalho paralelo, né, numa organização que tem feito bastante limpeza de praia. Então, também eu recomendo, né, quem se interessar, quem quiser participar desses momentos, assim, a gente sempre faz uma reunião no início, fala sobre poluição, a gente integra as pessoas que estão participando ali, a gente ouve também, porque todo mundo que participa tem muito para falar. Quem está ali já nesse lugar de limpeza, né, de ação, que é isso, a gente não espera. Porque os governantes... Vamos fazer por nós. Então, quem se interessar, quem quiser participar das futuras limpezas de praia também pode seguir uma página que chama Nas Marés. E a gente faz bastante trabalho ambiental, educacional, que integra a sociedade e meio ambiente. Então, também vocês são muito bem-vindos para auxiliar, né, e aprender e fazer essa troca. A gente também aprende, e é uma troca de saberes juntamente com uma ação mais efetiva. A gente pegou, assim, mais de 100 quilos de resíduo. E a gente consegue destinar esse material tanto para catadores, né, para cooperativas, como também destinar para Conlurb. Então, é isso, assim, o nosso papel a gente está fazendo, mesmo que seja de formiguinha. Bom, é necessário. Esse papel de formiguinha faz toda a diferença no final. Sim, com certeza. E acho que é isso. Agradecer. Muito obrigada pelo convite. E acho que é isso. Tchau, tchau. A gente fica por aqui, então. Quem sabe no futuro receber novamente a Rayane para falar novamente nesse tema. Espero que notícias mais animadoras. Pois é, com certeza. Sempre tenho coisas boas para falar. É isso, então. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Tchau.